Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, que você se sinta bem no nosso meio. E nós vamos dar hoje a sequência, a série que nós já estamos falando há alguns meses, a série Fundamentos, Deus, o nosso alicerce. Deus é o nosso alicerce, você pode ter certeza disso. Se você não tiver Deus como alicerce, aí você vai estar realmente em condições perigosas. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo em Juízes, capítulo 6, versículo 13. Juízes, capítulo 6, versículo 13. Juízes, capítulo 6, versículo 13. Juízes está fácil, é bem no comecinho da Bíblia. É logo depois de Josué, Juízes, Ruth e assim por diante. Todos acharam? Então, a palavra do Senhor diz o seguinte: respondeu Gideão: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Eu quero que você, se você puder grifar ou se você puder destacar na sua Bíblia eletrônica, a palavra, a frase que diz assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se você estudar a história de Gideão, se você estudar a história dos midianitas, os midianitas eram uma nação, era um povo, e eles vinham guerrear contra todas as nações. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, nós vamos dar um destaque especial sobre isso, com relação àquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu queria dar um tema para essa ministração de hoje, e o tema é este: Deus, por que nos sobreveio tudo isto? Por que nos sobreveio tudo isso? Qual é o problema de tudo que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo que todas estas coisas estejam acontecendo? Seja ela aqui no Brasil, seja ela fora do Brasil, em todas as nações do mundo. Para quem tem acompanhado as notícias, por que durante essa semana 20 pastores foram executados no Oriente Médio? Por que nos sobreveio tudo isso? De quem é a culpa? E por que isso está acontecendo? Existe uma resposta, e você vai descobrir hoje, da mesma forma que eu descobri. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, é a Tua palavra que está aberta. Neste momento, ó Deus, sustenta a minha vida com a Tua mão fiel. Senhor, que eu tenha força da onde eu não tenho força, mas que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, me ajudar a transmitir uma mensagem que vem direta do Teu trono para o Teu povo aqui, em nome do Senhor Jesus. Que toda distração, que tudo aquilo que o inimigo queira fazer para tirar de nós o foco desta mensagem, da Tua palavra, por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Mas no final, ó Deus, desta reunião, que nós possamos sair daqui louvando, glorificando e exaltando o Seu nome, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero Te louvar
eu quero te bendizer em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para esse tema, Deus, por que nos sobreveio tudo isso? Se eu entregar uma folha de papel em branco na sua mão e colocar e pedir para que você coloque uma lista de porquês, talvez uma folha seria pouco perto dos grandes questionamentos que nós temos em nossa vida. Eu posso colocar uma folha e pedir para você, escreva aí todos os porquês da sua vida. Por que nós estamos vivendo essa situação? Por que nós estamos vivendo esses momentos difíceis? Por que o justo está em condição complicada, em situação complicada? Por que aqueles que andam na luz estão tendo, ou estão recebendo, ou sendo alvo de coisas das trevas, ou coisas injustas? Mas eu ando na luz, e por que eu sofro com a decisão dos outros? Por que eu sofro com a decisão de um governo? Por que eu sofro com a decisão da minha família? Por que eu sofro com a decisão que acontece e que muitas vezes eu não participo, mas eu sofro? E muitas vezes nós estamos pensando, Senhor, por que de toda essa situação econômica que nós estamos passando? Qual é o motivo de tudo isso? Em Salmo capítulo 37, versículo 25, você vai ver que a palavra de Deus diz o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Glória a Deus por isso. A lista dos porquês são grandes, mas em nenhum momento o justo mendiga o pão. O justo em nenhum momento está desamparado. O justo em nenhum momento está fora dos olhos de Deus. Deus vê a cada um de nós. Um erro que nós cometemos, e que muitas vezes, eu já até cometi isso, e muitas vezes até na palavra de Deus, eu acabei falando isso. Nós falamos assim: olha, agora você aceitou a Cristo, todos os seus problemas acabaram. Você tem Jesus no coração, agora tudo está bem para você. Existe uma verdade e existe uma dúvida sobre isso. Por quê? A verdade é que todos os seus problemas com relação à morte eterna, que você estava julgado eternamente, ela foi tirada e Deus te deu a salvação. Esse problema foi resolvido e Jesus resolveu ele. Só que ainda vivemos num mundo imperfeito. Ainda vivemos em condições imperfeitas. Nós vivemos aonde existem líderes que não têm a mesma fé que nós temos, não professam a mesma fé que nós professamos. E muitas vezes os problemas continuam, e para não se dizer, agravam-se. Porque é a prova que nós colocamos ali, diante de todas as situações que nós estamos vivendo. É o interessante, mas espera aí, foi falado que se eu aceitasse a Cristo, todos os meus problemas iriam acabar. Só acabou um problema seu acabou. Você está salvo em Cristo Jesus e você vai para a eternidade. Agora os outros não. E se nós estamos vivendo neste engano, achando que nós somos salvos em Cristo Jesus e que nós não temos mais problemas, isso é uma heresia que é pregada por aí. Isso não pode ser algo firme que consta na palavra de Deus. Por quê? Porque existe uma coisa chamada teologia da prosperidade que fala exatamente isso. Aceitou a Jesus, você não tem mais problemas financeiros, você não tem mais nenhum tipo de problema, agora você vai viver bem para o resto da sua vida. Eu vou dizer, em parte está certo, eu vou viver bem para o resto da vida, porque Jesus está comigo. Mas os meus problemas vão continuar, irmão. Vão continuar, as situações elas vão aparecer. E é por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 17, nós lemos o seguinte. Romanos 1, 17, nós lemos o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela
fé. A salvação que você recebe vai dar a oportunidade de você viver de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória e de poder em poder. Que os seus problemas vão continuar? Sim. Só que o que acontece é que quando eu tenho Jesus, quando Jesus é o meu Senhor, eu tenho uma saída. Eu sei aonde eu posso correr. Eu tenho um socorro 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano, que se chama Jesus Cristo, o justo. As pessoas que abraçam a ideia de que tudo vai ficar bem com Jesus, que não existe nenhum tipo de problema, elas são pessoas que vão ter muitas dúvidas, são pessoas que vão passar por momentos adversos e não vão suportar os momentos adversos. E você vai ver o porquê que eu coloquei esse título, Deus, por que nos sobreveio tudo isso? Mas no final existe uma coisa importante que Deus nos ensina com relação a exatamente a tudo isso que nós estamos aprendendo nessa manhã. O povo erra por falta de conhecimento. O povo peca por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Existem pessoas que estão cativas, passando por lutas, por dificuldades, embora sendo livres em Cristo Jesus, estão presas às situações adversas que nos cercam. E nós precisamos mudar essa história em obediência à palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Precisamos conhecer Jesus como o Verbo encarnado de Deus, que é a palavra de Deus. Agora pense um pouquinho na situação de Gideão, e eu quero que você reflita junto comigo um pouquinho sobre as condições que nós estamos passando hoje. Gideão, ele teve que reconhecer a sua impotência. Ele reconheceu a sua impotência. Eu vou passar para você o porquê. Ele passava por grandes dificuldades. Os midianitas, eles estavam vindo contra Israel e queriam pegar a nação de Israel de tudo quanto é lado. A nação de Israel era muito rica, muito rica. E eles queriam, e a nação de Israel, ela estava sendo opressa, havia opressão sobre a nação de Israel por meio dos midianitas. Aí Deus levanta um homem, aí chama Gideão. Quero que você pegue aí Juízes capítulo 6, versículo 15, e você vai ver uma coisa interessante. Gideão dizendo para Deus, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Ocorreu uma coisa aqui muito importante. Ele reconheceu o quê? A sua pequenez diante de um Deus que pode todas as coisas. Mas se nós transportarmos essa situação para a nossa vida hoje, você pode ser o menor da sua casa, mas se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Aquilo que faltava na sua vida não falta mais. Aquilo que você necessitava na sua vida, você não vai ter mais falta de nada, porque Jesus está aqui, Jesus vive em mim, Deus está em mim. Você pode ser até o menor da sua casa, mas você pode realizar grandes coisas, e você pode fazer grandes coisas, e além disso, você pode até pensar como Gideão pensou: olha, eu sou fraco, eu não consigo fazer isso. Olha, eu sou muito fraco, eu não consigo fazer isso. Você pode ser fraco, franzino, sem força nenhuma física, mas se você tem Jesus no seu coração, você tem uma força espiritual muito grande para exercer na face da terra, que é poderosa para mudar histórias, situações e até mesmo nações. Amém. Nós podemos e nós poderemos fazer. Deus não procura os fortes. Deus não procura os fortes, mas chama os fracos e os que dizem que não têm capacidade nenhuma para promover o sobrenatural.
Deus me chama para realizar o sobrenatural. Quem sou eu para realizar o sobrenatural? Um pecador, cheio de erros e falhas, mas Ele nos chama, Ele nos convoca a um tempo de intercessão por todas as situações que nós estamos passando, por situações adversas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nação, pelo mundo. Deus, por que nos sobreveio tudo isso? É uma coisa simples. Deus está nos chamando para mostrar algo para nós. Ele chama a mim, chama a você. Ah, pastor, mas eu não consigo. Não. Ele chama os que estão ocupados, não os que têm tempo livre. Mas Ele chama os ocupados. Ele chama aqueles que estão atarefados. E Deus queria chamar Gideão para mudar a sorte de Israel. Deus chama Gideão para libertar a nação de Israel dos midianitas. Gideão era sincero com Deus, tinha um espírito de mansidão muito grande. E quando Gideão fala para Deus em Juízes 6,15, rapidamente Deus responde em Juízes 6,16 o seguinte: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. O erro que as pessoas pegam nesse versículo, e eles que levam para a teologia de prosperidade, daquilo que você pode todas as coisas, é só o final. Só o final. O segredo desse versículo não está no final, está no início. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Nós sempre queremos o resultado final, sem antes consultar a matéria-prima desse produto. O que há de errado hoje é exatamente isso. Eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero o resultado final. Eu quero o produto final. Mas não consulta Deus, que é o início de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Nele está o poder, nele está a luz, nele é o que Ele é. E Ele nos chama nesta manhã para fazermos a diferença nessa nação. E o interessante é que a gente pensa assim: olha, mas como que eu vou fazer a diferença nessa nação, se eu sou sozinho? Você não é sozinho. Juntamente com você existe um povo que adora a Deus. Juntamente com você existem pessoas que adoram a Deus. E que se nós colocarmos os nossos joelhos no chão, nós vamos ver as coisas acontecendo. E o Brasil sendo mudado, a nossa família sendo mudada, a nossa cidade sendo mudada. Eu lembro de uma história de um garotinho na beira da praia. E ele estava sendo observado de longe por um homem. E esse garotinho vinha na praia, andava, pegava algo do chão e jogava no mar. E esse senhor ficou curioso e perguntou, e foi chegando até o menino e perguntou: meu filho, por que tu está fazendo isso? Olha quantas estrelas do mar estão nessa praia. Você não vai conseguir jogar todas de volta ao mar. O menino parou por um instante, pensou um pouquinho. Ele falou: é verdade, eu não vou conseguir realmente salvar todas as estrelas, mas para essa aqui eu fiz a diferença. Nós vamos fazer a diferença a partir do momento que nós vamos entender que Deus nos chama para fazer a diferença. Deus, Ele não quer muitas vezes que a gente fique listando os porquês, porque Ele já deu a resposta. Eu quero pensar um pouquinho com você aqui sobre o povo de Israel, juntamente com a opressão dos midianitas. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender, a decisão do povo de Israel. Olha só, Juízes 6:1 diz o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso
o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu fiz de propósito, eu coloquei de propósito a decisão do povo de Israel. A nossa decisão pode ser boa ou ruim. Se for boa, as consequências são boas. Se forem más, as consequências serão más. Vamos trazer um pouquinho para a nossa nação. A decisão do povo brasileiro. Quando nós decidimos de forma errada, nós vamos ter consequências extremamente catastróficas. E uma opressão pode chegar sobre nós. Isso não está acontecendo no Brasil. Isso acontece na Bélgica, na China, em qualquer outro lugar, menos no Brasil. Isso não acontece aqui. Não acontece aqui. Todas as decisões nossas são extremamente corretas, pautadas na palavra de Deus, em oração para escolher os nossos governantes. Por que eu falo isso, gente? O povo de Israel tinha uma decisão: ou eles serviam a Deus, ou eles serviam a Baal. E o povo escolheu servir a Baal. E Deus falou assim: a decisão é de vocês. Agora, vocês escolheram a Baal, eu vou ficar aqui esperando qual é a reação que vocês vão ter, para que eu possa intervir. Vocês escolheram. Vocês escolheram. E aqui foi por 7 anos. 7 anos de lutas, de dificuldades, de opressão, de coisas ruins vindo sobre o povo de Israel. O inimigo, ele sempre prevalece quando o povo não tem conhecimento. O povo não tem conhecimento e por falta do saber de Deus, o inimigo prevalece. Mas hoje você vai estar descobrindo que Deus está conosco, Deus está sabendo da situação que nós estamos passando, Deus tem o poder para mudar a nossa história num piscar de olhos, mas Ele decide, Ele deixa a decisão para a igreja. E aqui eu quero abrir um parênteses, e eu creio fielmente sobre isso. Uma das maiores instituições que existe na face da terra chama-se igreja. Igreja. A igreja lá no primeiro século, que teve a capacidade de mudar reinos, subjugar impérios, é a mesma igreja hoje que tem esse poder. Mas as pessoas estão escolhendo errado, estão decidindo errado. A igreja tem esse poder, mas nós estamos sendo dominados pelo inimigo por escolha. A igreja está escolhendo ficar calada. A igreja está escolhendo ficar quieta. A igreja está escolhendo ficar na inércia do mundo do que estar ativa em Cristo Jesus. A igreja hoje, ela está conformada com a situação, mas não está tendo um descontentamento santo com a vida pela qual nós estamos vivendo. Infelizmente. Uma outra coisa que aconteceu ali com o povo de Israel junto com Gideão: fraqueza diante do inimigo. Juízes 6, de 2 a 6, eu vou ler aqui para você. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos midianitas. Preste atenção o que o povo de Israel começou a fazer diante da opressão. Começaram a fazer as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, preste atenção, semeava, os midianitas e os amalequitas, também os povos do Oriente, subiam contra eles, se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. A maior intimidação que existe do inimigo é dizer para você que você é fraco. O inimigo não se levanta para aqueles que são fracos e tementes a Deus. Ele se levanta para aqueles que são fortes e estão querendo vencer pelo seu próprio braço. Mas o inimigo se levanta para destruir o que eu estou semeando, o que você está semeando. E diante de toda a situação que hoje a nossa nação está vivendo, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida: ninguém vai tirar uma semente do que eu plantei este ano. Ninguém. Porque Deus está comigo. Deus está conosco. O problema é que muitas vezes nós semeamos. E quando semeamos, nós deixamos as coisas correrem soltas. Como eles fizeram aqui, ficaram com medo do inimigo. O inimigo vinha aí como gafanhoto e destruía tudo. Queridos, se nós nos colocarmos como igreja na posição que Deus quer, de joelhos, nenhuma semente que você plantou na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu negócio, o inimigo vai tirar. E eu vou dizer aqui para você, e você vai achar muito interessante. Eu creio que o inimigo não tem poder para tirar. Mas e se tirar? Mas e se tirar? Eu estou fazendo a minha parte, mas o inimigo roubou. Eu continuo louvando, orando, glorificando a Deus e louvando pelo seu santo nome, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele dá e tira a hora que Ele quiser. A grande dificuldade é que nós não estamos preparados para isso, irmãos. Nós não estamos preparados para perder aquilo que nós estamos semeando. Não estou dizendo que você vai agora deixar o seu jardim todinho aberto e falando assim, agora o inimigo pode vir destruir. Não é isso que eu estou falando. Vigie e ore para que nada de mal aconteça. Pense um pouquinho na sua vida, uma intimidação que hoje pode ser estratégia do inimigo. Você está sendo dominado pela crise econômica? Qual é a sua resposta? Se a sua resposta for sim, eu vou falar para você, dê um glória a Deus bem forte, porque Deus está contigo, na crise econômica, na situação que nós estamos vivendo, Deus está conosco. Não, comigo não tem nada disso, eu não estou vivendo a crise econômica, estou crescendo, expandindo. Continue dizendo para Deus, glória ao teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome. Enquanto muitos estão aí tirando os cabelos, o Senhor está me abençoando. Eu estou caminhando, estou avançando de fé em fé, de graça em graça, de poder em poder, de glória em glória. Em Hebreus, se eu não me falha a memória, capítulo 10, versículo 38, diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançam. Lógico, tem todo um fundo espiritual dentro desse negócio aí, mas eu penso assim, eu não vou retroceder, eu não quero retroceder. O povo de Israel tinha sido liberto do Egito, irmão, tinha sido liberto do Egito. Deus foi lá, usou Moisés trouxe o povo para o deserto. Ali eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés subiu para receber as tábuas das leis. O povo errou, o povo pecou, a geração inteira não entrou na terra prometida. Moisés morre, levanta Josué vai lá, conduz o povo se envolve de novo com outros deuses. Josué capítulo 24, versículo 15, a maior decisão é a decisão maravilhosa de Josué diante do povo de Deus. Ele falou assim: olha, escolha hoje a quem servais, porque eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. Vocês decidem o que vocês vão fazer. E o povo de novo entrou em aliança com Josué. Aí termina Josué, entra juízes, aí começam as leis sendo aplicadas no povo, aí Deus começa a levantar os juízes.
E Gideão é um deles. E o interessante de tudo isso é porque que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com o povo de Israel, porque eles eram desobedientes. Eles desobedeciam às leis, eles desobedeciam a palavra de Deus, eles desobedeciam os profetas, eles desobedeciam os seus líderes. E as escolhas que eles faziam era para dar a liberdade para o inimigo vir e destruir o povo. Preste um pouco atenção. Será que nós não estamos sendo roubados pelo inimigo por decisão própria? Eu escolhi ser roubado pelo inimigo. Misericórdia, irmão. Eu escolhi. Alguma coisa está errada. Se você tem sentido que o inimigo está roubando alguma coisa da sua vida, coloque-se de joelho no chão, ore a Deus, creia que Deus pode mudar a sua situação, e Ele pode mudar, e Ele vai mudar. Entenda que o inimigo pode ser maior que qualquer coisa na face da terra, mas Deus é e ainda será maior do que Ele mesmo. Você entendeu essa frase? Eu vou explicar aqui, ó. O inimigo pode ser maior que qualquer coisa na face da terra, mas Deus é e ainda será maior do que Ele mesmo. Nós não temos como calcular a imensidão de Deus, o tamanho do meu Deus, o tamanho do nosso Deus. Nós somos tão limitados, que a gente não tem a capacidade de dimensionar a grandeza do nosso Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus é maior do que Ele mesmo. Deus é grande. Deus é grande. E Ele olha para você. Ele é o dono dessa terra. Nós cantamos isso hoje. Tu és o Deus dessa terra. Ele é o dono do céu. E pasmem, Ele é o dono do inferno também. Ele tem controle absoluto até no inferno. Porque Ele é Deus. E diante disso, eu posso declarar aqui, eu declaro aqui, creia você ou não, o Brasil é de Deus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil ainda será um celeiro de grande avivamento que vai espalhar por todas as nações da face da terra. Eu creio nisso. Por que eu creio nisso? Porque Mateus 16:18 diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu gosto daquele hino que diz assim: ninguém detém, é obra santa. Um povo santificado, um povo que ora, vai fazer o inferno tremer. Vai fazer o inferno tremer, porque essa obra é santa, e ninguém detém uma obra santa, irmão. Querem fazer-nos parar, quer fazer a igreja parar, mas nós temos que mudar essa história. A igreja precisa se colocar de pé e declarar que Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. E uma das coisas que o povo de Israel fez, está no ponto 3, dentro da história de Gideão: clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Juízes 6:6 diz o seguinte: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu quero que você preste atenção uma coisa aqui. Assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos medianitas. Por que primeiro precisou ouvir a opressão para depois clamar a Deus? Por que não clamou antes? Vamos trazer para a nossa vida, gente. Pensa um pouquinho. Por que nós esperamos as coisas ficarem tão ruins, para clamar a Deus? Clame antes. Hello? Nós não fomos programados para sofrer. Nós sofremos por decisões erradas. E nós muitas vezes estamos fazendo o quê? Acontecendo todas as coisas, o inimigo roubando, a gente vendo a situação difícil, catastrófico, relacionamento de pai com filho, filho com pai, famílias todas bagunçadas, o Brasil tudo bagunçado. Aí você fica assim: nossa Deus, acho que chegou a hora de eu clamar ao Senhor.
Eu fico pensando, Deus, eu aqui até fazer uma brincadeira com você. Eu fico, Deus, pensando assim, me poupe. Eu estou aqui disponível, acessível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Por que você deixou acontecer tudo isso para depois clamar a mim? Deus deve falar assim para mim, para você e para mim, né? Por que não clamou antes, meu servo? Por que não clamou antes? E muitas vezes nós vemos as coisas acontecerem, e o cristão aonde? Parado, sem fazer nada, deixando as coisas acontecer. Está vindo uma avalanche de coisas em cima do cristão, e o cristão lá. Não, para cima, clame ao Senhor, porque Deus quer mudar a sua vida. Se o inimigo usa de estratégia a nossa fragilidade, nós temos que usar uma das maiores armas que todo cristão tem, que é a oração. A oração pode a oração faz bem primeiramente para a alma de quem a está fazendo, e depois move o braço do nosso Senhor ao nosso favor. Primeiro Deus fala comigo e Deus vai tratar comigo. Olha só o que diz em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Se Jesus deixou isso para nós, é porque nós vamos passar por aflições. Mas antes de passar por aflições, clame ao Senhor, busque a Deus. Olha só o que diz em João capítulo 17, versículo 14 e 15. Eu lhes também tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardeis do mal. Agora quero falar uma coisa para você, querido. Agora existe uma coisa aqui. Quem já fez essa oração? Não vamos levantar a mão, não vamos responder. Mas quem já fez essa oração? Senhor Jesus, volta logo, porque está insuportável viver aqui. Senhor, volta logo e dá cabo de tudo isso que está acontecendo, porque não aguento mais, a situação está terrível. Você já fez essa oração? Você já pensou no que você falou para Deus? Você pensou o que você falou para Deus? E se Deus tivesse ouvido a sua oração? Eu lhe faço uma pergunta: quantas pessoas da sua família teriam ido para o inferno? Não façam essa oração, porque nós somos imediatistas. Nós queremos tudo na base da urgência. Senhor, livra o Brasil dessa situação, porque não dá mais. Livra, Senhor. Livra disso, livra daquilo. Senhor, acaba com tudo agora. Mas nós não podemos ser imediatistas, porque nós precisamos primeiro entender por que nos sobreveio tudo isso. Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 21. Diz o seguinte: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os sofrimentos desse mundo não se comparam com a glória que está por vir. Então pense um pouquinho comigo, igreja. Então vamos pensar o seguinte: a glória, se você tem Jesus no seu coração e está vivendo com Ele, a glória já está garantida.
Agora, o que eu preciso fazer é trazer outras pessoas para desfrutar da mesma glória que eu vou desfrutar quando encontrar com o Pai. E não pedir para que Deus acabe com a situação. A corrupção é resultado da vaidade do homem. Mas nós temos que ter sabedoria e orientação para pedir corretamente diante de Deus aquilo que nós precisamos. E quando fala aqui de corrupção, do versículo 8 de Romanos, do capítulo 8, 18 a 21, vocês não têm noção como era a corrupção no Império Romano. Você acha que isso é corrupção? Vocês não viram o que é corrupção. Um dia eu posso trazer um estudo para vocês entenderem como que o Império Romano era corrupto e como que ele corrompia a igreja. Isso aqui não é nada perto do que acontecia no passado. Quarta coisa, dentro desse momento, Mateus 24:14, diz o seguinte: e será pregado esse evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por que nós não podemos pedir para que Deus nos leve? Porque enquanto não for pregado o evangelho a toda a nação, Jesus não volta. Você quer apressar a volta de Jesus? Amém? Então pregue a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, a todas as nações. Aí você está antecipando a volta de Cristo. Outra coisa aqui, 4, Deus ouve o seu clamor. Juízes 6, de 7 a 10, olha só que coisa linda dentro da palavra de Deus. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor nos enviou um profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Mais uma vez Deus falando: olha, eu tirei vocês do Egito, eu libertei vocês, mas olha o que aconteceu, vocês de novo não deram ouvidos àquilo que eu havia falado. Gente, enquanto você não ouvir o que Deus quer falar para você, não adianta você querer mudar a sua história. Você precisa parar para ouvir Deus. Você precisa parar para falar com Deus. Você precisa parar para fazer aquilo que Deus está dizendo a você. Por que eu falo isso? Salmo capítulo 32, versículo 12, diz o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, pastor, o senhor está louco. Brasil nunca vai conhecer isso. Eu sou igualzinho aquele menino que jogava a estrela do mar de volta para o oceano. Eu posso ser um João Batista clamando no deserto, posso me alimentar de gafanhoto e mel silvestre, mas João Batista foi aquele que anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você esteja sozinho clamando, mas continue a clamar. Deus ouve a sua oração. Preste atenção, existe uma escolha, a escolha é Deus. Neemias, insatisfeito com a situação de quem? De Jerusalém. O que ele fez? Ele orou por Jerusalém, e Deus deu a oportunidade de Neemias ir até Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Será que Deus não está chamando eu e você nessa manhã para fazer a mesma coisa com o nosso Brasil? Talvez você não vai chegar diante da presidente, você não vai chegar diante do vice-presidente, você não vai chegar na Câmara dos Deputados, você pode não chegar no Senado Federal, você não pode, talvez você não chegue até lá, mas a sua oração pode fazer a diferença em alguém lá dentro, e essa pessoa ser usada por Deus para falar do amor de Jesus para essas pessoas. Queridos, eu posso ser até tolo ou louco de falar isso para você, mas é uma verdade. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo,
E se o justo está clamando, eu vou dizer para você, Deus atende as nossas orações. Você pode ter certeza disso. Gideão começa a questionar Deus em alguns momentos. E o último ponto, Deus, Ele te chama para fazer a diferença. Juízes 6:12 diz o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Quantas vezes nós estamos sentados ou estamos caminhando e a gente fala assim, poxa, eu não consigo ser um guerreiro. Mas eu vou dizer para você, Ele te chama nessa manhã para ser homem valente, mulher valente de oração. Você pode ter certeza disso. Eu quero contar a experiência aqui de um homem que fez a diferença também no povo de Israel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Ele conta a história desse moço e fala o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas de lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel viu uma situação e sabe o que ele fez? Foi orar, meu irmão. Ele orou 3 vezes por dia, às 9, meio-dia, às 3 da tarde. Ele orou. E o que aconteceu? Ele obteve as respostas que ele precisava. E ele foi considerado um espírito diferenciado, um espírito totalmente diferente de qualquer outros que estavam ali. Ele tinha um espírito, esqueci o nome agora, valente. E os outros, tudo com medo. Com medo de quem? De Nabucodonosor, Dário, desses caras. Ele falou, não, eu vou orar por Jerusalém. Queridos, se nós colocarmos de joelhos e orar pelo Brasil, Deus pode fazer a diferença. Se não fizer a diferença no Brasil, Ele vai fazer a diferença em você. Você pode ter certeza disso. Agora, existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. E olha só o que diz em Daniel capítulo 5, versículo 24 a 28. Diz assim: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Por que eu, no momento que estava preparando, eu lembrei Deus me lembrou dessa inscrição. O Brasil está dividido. O Brasil está estraçalhado. O Brasil está quebrado. O Brasil está totalmente sem direção. Porque muitos decidiram de forma errada e equivocada. O que Deus me levou a pensar sobre isso é que a providência virá quando a igreja, que é o corpo de Cristo, estiver em um só pensamento, um só Espírito e vivendo um só Deus. Mas hoje, infelizmente, eu estou dizendo por mim, não estou dizendo por você, mas por mim. Essa inscrição que foi colocada na parede lá, onde estava Daniel, ela está no meu coração, na parede do meu coração. Porque nós não temos feito nada, e eu não tenho feito nada por esta nação. A parede do meu coração está dizendo exatamente isso. Eu contei com você e você não respondeu. Eu te pus na balança e pensei que você estava vivendo uma vida de santidade e você não estava.
E você está dessa forma dividido, porque você me deixou e você não tem me procurado e buscado como deveria. Isso foi uma bomba no meu coração. Porque se eu não puder fazer a diferença, aonde quer que eu esteja, quem vai fazer? Quem vai fazer? Mas da mesma forma que eu vi essa inscrição na parede do meu coração, eu vi também algo que corria sobre essa parede, que era vermelho e que purificava e deixava essa parede limpa, branca como a neve. Da mesma forma que eu vi essa inscrição na parede do meu coração, eu vi o sangue de Jesus sendo derramado sobre essa parede e me libertando de toda a falta que eu tenho, de todo o problema que eu tenho, me habilitando para fazer a diferença aonde quer que eu esteja. Eu preciso mudar a minha vida. Talvez eu não faça nada de relevante em toda a minha vida, mas a maior coisa relevante que eu possa fazer na minha vida é colocar os meus joelhos no chão e orar pela minha nação, porque o Brasil precisa da minha pessoa. O Brasil precisa de você. O Brasil precisa da igreja. Com outras ou não, seria melhor se todas estivessem unidas, mas é difícil. Mas não quero saber. Mas se eu estiver unido com Deus, eu posso fazer a diferença. E eu quero perguntar uma coisa para você no dia de hoje. Se você fosse colocado numa balança agora e mostrado diante de Deus, essa balança estaria baseado na justiça ou no desequilíbrio de uma vida totalmente ausente de Deus? Essa é a reflexão que eu digo para vocês, eu faço na minha vida. Porque a nossa lista de porquês é muito grande. Porque isso, porque aquilo. Aí você pensa, fala assim, Deus, por que nos sobreveio tudo isso? Mas quando você começa a ver que as coisas precisam ser diferentes e podem ser diferentes, a tua pergunta passa de porquê para que nos sobreveio tudo isso. E eu digo sem medo de errar. Sem medo de errar. O que está acontecendo hoje, que está levando a igreja a orar, o seu povo a orar, Jesus está voltando. Para mim, isso significa que nós estamos perto do final e que Jesus está voltando. Ele está preparando a sua igreja. E eu acredito e creio que a igreja vai ser arrebatada, ela vai ser levada para o céu, principalmente no momento em que ela estiver de joelhos, orando e buscando a Deus. A partir de hoje, tira o porquê e peça para Deus ensinar para que nos sobreveio tudo isso. Por que está acontecendo tudo isso? Mas Deus, para que o Senhor está acontecendo isso? Tem um motivo. Tem um motivo. Agora, Senhor, me ensina para que eu possa fazer a diferença. Quando nós colocamos a pergunta, para quê? Nós dizemos para Deus, eu quero crescer diante das adversidades. E eu não estou preocupado com o dia de amanhã. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Se você vai ter arroz e feijão na tua mesa, não é problema seu, meu irmão. Se você vai ter sustento, não é problema seu. Se você vai estar passando isso ou aquilo, não é problema seu. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Sabe o que significa isso? Eu vou viver hoje. Hoje é o meu último dia aqui na face da terra, e eu tenho que viver ele muito bem.
amando a Deus, amando as pessoas, fazendo a diferença para as pessoas. E não pensando, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu tenho conta para pagar, amanhã eu tenho boleto que vence, amanhã não sei se eu vou ter arroz e feijão na mesa. Meu querido, Deus está deixando claro, deixe o amanhã para Ele. Mas creia numa única coisa, creia que o justo não mendiga o pão. Ele não mendiga o pão. Se você quiser, você pode me procurar. Eu tenho aqui inúmeros testemunhos daquilo que Deus tem feito na minha vida. Aos 49 do segundo tempo, com o juiz pôr um apito na boca para encerrar o jogo. As coisas acontecem quando você tem Deus como o centro da sua vida. O Brasil precisa colocar Deus no centro dele. E Ele vai fazer o que tem que fazer. Mas não se preocupe, Deus, e agora, amanhã, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Deixa, irmão, Deus vai fazer o que tem que fazer. Vivo hoje como sendo sua última oportunidade na face da terra. E deixa Deus te dirigir. A partir de hoje, Deus, para que nos sobreveio tudo isso? Que você seja desafiado a viver os melhores dias da sua vida aqui na face da terra, comendo do melhor dessa terra, obedecendo a Ele e crescendo nele, para que nós possamos fazer a diferença. É fácil? Não, com certeza não. Aí você pode até pensar assim, nossa pastor, mas se a gente olhar a situação do Brasil, milhares de pessoas famintas, milhares de pessoas que perderam o emprego, famílias estão passando por dificuldade. É o para quê? Para quê que me sobreveio tudo isso? Para que eu possa fazer uma cesta básica dos recursos que Deus tem me dado e levar para essas pessoas, para que elas tenham o mesmo pensamento, a mesma visão, que Deus pode mudar a vida delas. Eu não me lembro o salmo, não sei se é 128, mas diz o seguinte lá. Davi falando o seguinte: Senhor, dá-me o suficiente para viver. É o suficiente para viver. Mas que esse suficiente eu possa abençoar outras pessoas. E eu gosto da frase: nós precisamos ser abençoados para abençoar. Para que tudo isso? E se eu fizer aqui uma pergunta para você agora, você conhece algum amigo seu que está desempregado? Que está passando por dificuldade? Para que nos sobreveio tudo isso? É para você fazer algo na sua casa, colocar dentro de uma sacolinha, dentro de um plástico ou qualquer outra coisa, leve comida para aquele que tem fome. Eu vou dizer para você, Deus vai tratar mais você do que a pessoa que recebeu a sua ajuda. Essa é a função da igreja, irmão. Essa é a função da igreja. Olha, nós estamos passando por isso. Opa, irmão, peraí, vamos ver aqui, vamos levantar recursos, vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso, aquele outro, vamos montar uma cesta básica e vamos levar para a pessoa. Pare de falar assim. Por quê? Porque o questionamento te para, mas o para quê faz você avançar. Entenda isso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e que você se sinta desafiado nessa manhã. Amém? Vamos orar?